Na minha opinião, deveria ser aprovado o cânhamo industrial antes até do medicinal. O maior benefício que você pode dar para um consumidor, independente do que você esteja vendendo, é valor, porque valor vem com qualidade. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Diariamente, ou melhor, noturnamente, milhões de brasileiros são afetados pela insônia e por outras tantas desordens do sono. Enquanto isso, a cannabis medicinal vem ganhando espaço como uma alternativa segura e eficaz no combate a essas pragas da vida moderna. Estudos recentes mostram que canabinoides como o CBD e o THC podem atuar na regulação do ciclo circadiano, que, para quem não se lembra, é o nosso famoso relógio biológico, que regula funções vitais como sono, vigília, hormônios, temperatura corporal e metabolismo, promovendo assim noites mais tranquilas e um sono reparador, sem aqueles efeitos colaterais comuns nos sedativos tradicionais. Além de melhorar a qualidade do sono, a cannabis pode ajudar na redução da ansiedade e do estresse, fatores que frequentemente estão associados à insônia crônica. A Unileia sabe que é fundamental que os profissionais da saúde compreendam essas aplicações e, por isso, a instituição de ensino oferece pós-graduações com foco científico e abordagem clínica, preparando você para atuar com responsabilidade e inovação. Acesse unileiacannabis.com.br e saiba mais. Olá, olá! Começa agora o episódio 92 do Cannabis Hoje Pode, numa semana tão especial, né? A semana anterior ao prazo máximo que o STJ estipulou para que sejam publicadas, enfim, as diretrizes da regulação do plantio de cannabis em larga escala no Brasil. E para conversar com a gente sobre isso e sobre outros assuntos tão importantes quanto, eu tenho a honra de receber a Corina Silva, que é cofundadora e CEO da USA Hemp, uma das empresas mais consolidadas da indústria brasileira da cannabis. Bom, nessa temporada a gente trouxe algumas figuras importantes para participar novamente do podcast, como a Vivi Cédola, o Emílio Figueiredo e agora também a Corina, que já esteve aqui com a gente na primeira temporada, contando os desafios e os logros da família mais conhecida do cannabis mundial. Portanto, se você ainda não ouviu esse primeiro episódio, volta lá no episódio 13 desse programa, mas só depois de ouvir esse papo, que começa agora. Corina, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Obrigada, Anitta. Sempre uma honra estar aqui com você, um prazer imenso cada vez que a gente pode se ver, se encontrar. É muito legal, né? Muito bom o seu programa. Para mim é coração aqui. E ter vocês aqui é muito esclarecedor, né? A gente consegue unir expertise fora, dentro do Brasil e uma linha de gestão ousada, né? Que eu particularmente gosto muito e acho que é fundamental para uma indústria nova como é a da cannabis. Então, Corina, para começar, eu queria que você me contasse como a USA Hemp, enquanto empresa,
e você, enquanto empresária, estão se preparando para essa regulação do cultivo que está para sair? O que você acha que vem por aí? Anitta, para falar a verdade e ser bem sincero, eu acho que se ela tiver nas diretrizes que está caminhando, pelo que a gente escutou e lê, eu acho que o Brasil vai perder uma oportunidade gigante de sair na frente de um mercado que hoje é bilionário, cresce com uma demanda muito maior do que se espera, e vai ser a mudança de chave no mundo, porque hoje nós buscamos já o natural, o mundo não comporta mais, né? Tantas químicas, tantas indústrias. Então, da forma como está sendo feito, ser legalizado só para o uso medicinal, eu acho que vai ser um tiro no próprio pé. O Brasil está tendo a oportunidade de ver o que aconteceu nos Estados Unidos, que saiu na frente com a legalização do cânhamo industrial, olhar o que pode ter, né, o que poderia ter sido melhorado, tanto que vai ter uma revisão agora, né? Olhar o que aconteceu aqui na América Latina também, que é, né, os exemplos da Colômbia, Uruguai, o Paraguai também, que criaram as primeiras leis, tem tudo para fazer, mas não conseguem alavancar o mercado porque não conseguem tirar o produto lá de dentro. Então a gente não pode fazer uma lei desse tamanho, com essa dimensão, pensando no mercado interno só. Na verdade, eu acho que hoje, ela sendo fechada só para a parte medicinal, quem vai lucrar vão ser só a Big Pharma. E estão deixando de lado o outro lado, que é o cânhamo industrial, que esse sim seria a mudança de chave para o Brasil frente ao mundo. Porque hoje nós estamos falando não só de produtos medicinais. É claro que o Brasil ele tem todas as possibilidades, melhores terras, melhor ar, tudo para poder produzir. Mas uma demanda grande aqui simplesmente vai saturar o mercado. Então vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Você fazer uma base aí que seja só para o consumo interno. Ao lado que, no cânhamo industrial, a gente tem a indústria alimentícia, a indústria têxtil, nós temos fontes de proteína, nós temos créditos de carbono, nós temos produto que limpa o solo, né? Então, quando se fala, mas a cannabis ela pode ser uma safrinha e pode ajudar muito o agricultor. Pode e deve, mas não no medicinal. O medicinal, as nossas terras e o que nós plantamos hoje e consumimos são os produtos que mais têm agrotóxicos no mundo. Então ela não vai poder ser plantada. Olha só, verdade. Ela vai tirar tudo isso do solo. E aquilo dali vai para dentro do vidro de remédio. Então, ao invés de estar indo uma gota milagrosa, vai estar indo uma dose de câncer junto. E nós já temos isso demais até no ar que respiramos. Então, o que eu vejo que o Brasil está fazendo, ao invés de eles terem olhado como um todo, eu vou regular só 0,3%. Isso foi feito lá atrás, quando os Estados Unidos nem sabiam o que estavam fazendo. Deram um passo super corajoso, sim, porque foram pressionados pela indústria do tabaco, que cada vez mais consumia-se menos no mundo. Todas as fazendas que plantavam isso estavam à beira da falência, então se fez com que eles fizessem uma lei muito rápida para isso. Mas nós temos a chance hoje de fazer com que isso seja melhor e exportarmos para o mundo. Não ficar só dentro aqui do nosso círculo. O Brasil é gigante, mas o mundo é muito maior. Na minha opinião, deveria ser aprovado o cânhamo industrial antes até do medicinal, para que eles aprendessem de forma como cultivar essa planta, que são plantas totalmente diferentes, né? Uma é o bambu, a outra é uma árvore de Natal grande, grossa, com as flores. A outra vai te dar fibra e semente. E o óleo, né? E é zero psicoatividade. Mas está todo mundo colocando dentro da mesma cesta. São plantas totalmente diferentes. Então, se querem falar em indústria, se querem falar em transformar o Brasil em commodity, da mesma forma que nós somos hoje com a soja e o milho, a gente precisa falar em plantação a nível industrial e não a nível medicinal somente. E é interessante você falar disso justamente por essa sua experiência, né, no mercado americano. Como é que foi quando rolou essa permissão por lá? Vocês já estavam com a operação montada quando chegou a Farm Bill ou vocês chegaram depois? Como é que foi esse momento? A gente já tinha a operação montada, nós fomos os primeiros a fazer o teste em larga indústria, né, em escala industrial, para o plantio medicinal, mas nós já trabalhávamos com a base recreativa, né? O recreativo ele é totalmente controlado, coisa que aqui no Brasil também não se tem preparação, mas a planta é igual. Isso é uma das coisas mais importantes que se tem que olhar. Olha, a planta a cannabis ela é uma planta que ela tem uns teores de THC e um baixo teor de THC. Então, é só isso que vai determinar, são os testes que são feitos. Então, acho que primeiro deveria montar a padronização de testagem
para depois colocar, olha, agora sim pode se plantar e sabemos o que é. Enquanto isso, vamos lucrar com a outra vertente dela, que é onde tem a maior demanda de comércio. Totalmente. Quando nós começamos, quando o Rafael fez a primeira plantação lá em 2017 ainda, para a gente testar, não se falava em CBD ainda. Né? A gente foi praticamente como os loucos que chegaram plantando uma planta que não tinha nenhum efeito psicoativo, mas ele já tinha estudado e falava, isso vai ser medicina, isso é o remédio, é o próximo boom da indústria farmacêutica. E hoje nós estamos vendo aí, Estados Unidos só está falando em reclassificar o THC por um único motivo, a indústria farmacêutica permitiu. Olha só. Porque eles viram quanto é lucrativo. E interessante, vocês têm esse dom de enxergar adiante. Então, Corina, eu queria entrar na mesa de jantar da sua família. O que vocês veem como esse futuro, né? Que vocês viram lá atrás, que, opa, o CBD vai ser o futuro. Hoje no Brasil, qual é o futuro? Hoje no Brasil, seria um futuro promissoríssimo se a gente liberasse o cânhamo industrial. Exatamente, por créditos de carbono, né? Desintoxicação do solo, fibras. Hoje nós temos uma demanda na China que cresceu muito a procura e hoje nós só temos Índia e China que produzem em alta escala. A China hoje não consegue atender a demanda dela nem 10% do que ela é procurada. Então ela procura. Para você ter ideia, nós tivemos a procura de um grupo chinês ano passado que queria comprar 450 mil toneladas de fibras para tecido. Anitta, isso é plantação a sumir de vista. E você sabe o que aconteceu? Não existe na América Latina nenhuma plantação que chegue perto. Porque por mais que o Paraguai fale que tem, por mais que o Uruguai fale que tem, por mais que a Colômbia fale que tem, eles têm greenhouses pequenininhos de teste, mas nenhuma das fibras que eles produzem ainda equivale ao que eles necessitam, ao que eles produzem lá. Então, esse seria um dos maiores motivos do Brasil pensar em commodity, pensar em negócios. Sabe? Quando a gente fala em crédito de carbono, entre uma safrinha e outra, nos estados em que tem degradação, a própria Amazônia que está ali sendo destruída pelo agro, isso daí seria uma nova fonte de renda para essas famílias e a gente, de novo, sairia na frente, né? Principalmente lucrando com isso. Quando a gente fala em alimentação, a gente fala em tanto o óleo do cânhamo, que é um óleo rico, né? Não tão quanto o óleo que contém CBD, porque o óleo de cânhamo não contém, mas é uma quantidade muito pequena e relevante. Mas quando a gente fala na proteína, a semente é uma das maiores fontes de proteína que nós temos no mundo. E está ali sendo deixada de lado. Então eu acho assim, temos um grande futuro como farmacêuticos? Claro que temos. Mas vamos perder e dar um tiro no próprio pé porque não vamos conseguir caminhar na velocidade que o mundo precisa agora. E a próxima vez que vamos ter uma revisão dessa, a gente já vai para lá atrás. A USA gostaria de entrar assim e ser uma processadora de cânhamo no Brasil, além de, obviamente, cultivadora, ou de repente entrar nessa coisa do produto final? Vocês têm uma ideia assim de desenvolver para esse lado? Temos, mas não inicialmente, porque nós já percorremos esse caminho lá atrás. Nós já sabemos quais são os obstáculos que todo mundo vai ter. Então, na hora em que já tiver, olha, tá pronto, todo mundo já passou, já caiu e agora tá na hora de levantar, a gente entra para essa tecnologia. A transferência de tecnologia é um dos caminhos que nós buscamos sempre desde o início da empresa no Brasil. Mas já temos experiência suficiente para não entrarmos com um olhar tão romântico como todo mundo tem dessa planta. E é o que eu sempre digo, assim, né? Quando eu vou apresentar o SRM para alguém, eu falo, fica de olho no que eles estão fazendo, porque eles estão conseguindo realmente navegar esses mares de uma maneira, eu não sei se tranquila seria a palavra, porque eu não estou no dia a dia, mas de uma maneira mais consolidada do que a gente tem visto por aí, né? Então, eu gosto de ter vocês aqui até para abrir os olhos aí do mercado para pensar mais adiante. Agora, Corina, a USA Hemp acaba de inaugurar a sua sede brasileira em Goiânia, com foco em educação médica, estrutura comercial e apoio técnico a marcas que desejam desenvolver os seus próprios produtos derivados da cannabis. Conta pra gente os detalhes dessa expansão e também sobre esse apoio técnico para as marcas, né? Para quem está ouvindo a gente e pensando em abrir uma marca de cannabis, de que maneira elas podem se apoiar na USA? Anitta, o nosso escritório no Brasil é o marco, né? Que eu falo assim, é o marco da nossa chegada realmente, não como empresa, mas como a família, como a dona desse legado que é a nossa marca.
Aqui no Brasil, a gente tem tanto a sede em Goiânia, que é uma central, já está ali no centro, né, de todo o Brasil, mas a gente tem também toda a nossa base técnica, né, preparada, voltada. Quando a gente fala em atendimento tanto para médicos na parte educativa e tudo mais, a gente tem muito cuidado de saber que o médico é o nosso cliente. O paciente, ele vem através do médico, então nós focamos muito nessa educação continuada e que é super importante. Nós não queremos um médico que prescreva o produto sem ele saber quais são os benefícios, quais são os riscos, né, quais são os produtos ele pode se aplicar a cada patologia. Então a gente tem o nosso USA Hemp Academy, onde nós damos todo o treinamento gratuito para qualquer médico, independente de que ele prescreva a nossa marca ou não. Nós queremos pessoas que tenham qualidade de conhecimento no mercado. E isso falta muito hoje, até porque agora que nós estamos começando a falar disso para entrar nas grades de faculdade. Já tem algumas que já entraram, mas ainda é necessário, com essa revisão, tudo, para que isso esteja nas grades das faculdades também. Tá? Com relação às marcas, nós sempre produzimos, tá? Nos Estados Unidos o nosso forte é esse, é o White Label, e no Brasil nós temos várias marcas que já produzimos para eles também. Então, dentro da Redwood Pharmaceuticals nós temos vários clientes. O nosso diferencial é que a gente quer que o nosso concorrente seja maior do que nós. Eu quero que ele atinja um braço onde nós não alcançaremos e não estaremos. Então a gente prepara ele inteiro. Eu não quero só o dinheiro dele, eu não quero só comprar e vender. Eu quero que ele saiba qual a experiência que nós tivemos no mercado, aonde nós caímos e quais foram as pontes que criamos para que eles já cortem a corrida e já entrem na linha de chegada. A preocupação que ele tenha é só vender. Então, nós temos hoje um braço da empresa que, mas você vai entregar todos os seus segredos? Claro, quanto mais o mercado estiver com informações corretas, com pessoas que são de opiniões divergentes, mas que eleve a régua de respeito, e o mercado inteiro ganha. Então, o que nós vemos hoje, uma das minhas visões é ninguém cresce sozinho. A sempre jamais vai conseguir alcançar o Brasil inteiro. Então, vamos segurar as mãos e preparar os parceiros para que eles não caiam daqui a um ano. Se a gente olha hoje, por exemplo, na lista da Anvisa, nós já temos quase 800 marcas cadastradas, mas pergunta quantas dessas são vigentes e conseguem sobreviver o primeiro ano. Exatamente. Porque eles não sabem da parte mais importante que é na indústria, em qualquer indústria, é o que não se fazer. E o que não se fazer, você só aprende com a experiência. Porque quando a gente abre uma empresa, você abre um negócio, a gente tem um olhar romântico, né, dos namorados ali apaixonados, tudo é lindo. Mas quando vem o dia a dia, que você sabe o que quer comer, um pote de sal junto. Então, o não fazer, as quedas por onde passamos, as brigas de braços por onde entramos e toda essa resiliência é importante. E ela faz com que a gente faça que o parceiro continue sólido, estável, em crescimento, tranquilo. E Corina, você que já tem essa experiência aí, até de prover matéria-prima e medicamentos para outras marcas, o que você tem sentido de temperatura mesmo, assim? Quais são as preocupações do setor? O que você tem sentido? Onde está indo bem? Onde é que pode melhorar? Você tem refletido sobre isso? A gente faz essa reflexão diariamente, né, Anitta? Precisa fazer ela. E hoje eu vejo que o que precisa melhorar é a consciência das pessoas em saber que barato e qualidade não caminham junto. E a gente vê muito, muito isso. As pessoas, os próprios médicos, eu prescrevo cannabis porque essa aqui é barata. Mas você já olhou o que tem dentro daquele produto? Você já olhou como é feito? Por que é tão barato? A diferença que faz em um produto de qualidade mais potente do que um produto em que você tem que dar um laxante caro para o seu cliente? Então, assim, nem tudo que se fala dentro dessa indústria, ela tá ali. Às vezes o médico, ele se vende porque, o meu produto é barato, eu prescrevo um produto barato e eu mantenho meu paciente vindo porque ele é de gato. Não, a gente vende qualidade. Qualidade e preço barato não caminham juntas. Então, o que eu vejo muito é isso. Procurem estudar, procurem entender, procurem ver a diferença do tratamento dos seus pacientes. Porque não é custo, é benefício. Perfeito. E hoje tem muita marca pensando em lançar só custo, né? Nós temos vários fabricantes que ao redor aqui, na própria Colômbia, no próprio Uruguai, que vem. Não, mas o meu produto é muito barato. Olha, tá aqui, ele custa $7. Gente, como que é feito esse produto? Qual a testagem? Qual o mínimo? Hoje nós temos aí várias empresas que estão com os produtos barrados na Colômbia. Por quê? Porque pegaram o fabricante mais barato que não tinha nem a licença lá dentro para produzir esse produto.
Quando a empresa é pega, o Estado para, e aí quem sofre é o público. Por quê? Porque esse consumidor, ele só pensou em preço. E a gente não vende preço. O maior benefício que você pode dar para um consumidor, independente do que você esteja vendendo, é valor, porque valor vem com qualidade. Bueníssimo. E aí, Corina, a ideia de abrir essa sede em Goiânia nasceu também de uma necessidade de vocês, né, diretores, de estarem mais perto da operação no Brasil. E isso por quê? Porque vocês sofreram um golpe. Eu queria trazer esse assunto porque é muito, assim, dos grandes golpes, eu diria que é o primeiro golpe do cannabis no Brasil, né? Então, foi um golpe de um ex-diretor que foi condenado recentemente pelo desvio de mais de R$500 mil. E eu queria que você contasse um pouco essa história, porque saiu na imprensa, as pessoas falam a respeito, mas eu queria ouvir de você. Anitta, foi um baque, eu falo pelo excesso de confiança, a gente também aprendeu com isso. E eu sempre falo que a cada dificuldade que aparece, a gente cria novas oportunidades, 10 novas oportunidades, e com isso foi. A gente tinha a marca já era consolidada no Brasil, estava em ascensão gigante, rápida, mas a gente também não tinha a intenção de vir para o Brasil imediato. Nós estávamos numa fase, graças a Deus, muito boa, com os netos nascendo, aquela coisa família, que você quer ficar perto, né? Você fala, meu Deus, agora eu vou deixar tudo aqui, mas quando eu comecei a ver os números e entendi que estava alguma coisa errada, a gente precisa bater o pé na porta e entrar para dentro. Mas foi feito assim, de uma forma imediata. E nós passamos 6 meses investigando lado a lado, sorrindo do lado, levando tudo na boa para poder falar, olha, vem cá. O duro do esperto é que ele acha que todo mundo é bobo, só ele é esperto. Então, quando cai, assim, quando a gente chegou e a auditoria ficou pronta para uma empresa terceirizada e a gente pôde provar, aí a gente entrou com o processo na polícia. Então, ele foi acusado, na verdade, ele foi acusado por 500 mil, mas é muito maior o número. Vão vir muito mais processos na frente ainda. Tá? Chegou a quase 3 milhões de reais. Então, o nosso só foi o maior, mas todos os dias a gente escuta histórias de empresas que passaram pela mesma forma, claro que em escala menor, independente do quanto se acontece, se a pessoa só tem aquilo, vai dar uma baixada muito grande no ânimo e até na vida que a empresa possa estar tendo ali. Então, nós temos um cuidado muito grande hoje de a gestão ser feita por nós, tá? Nós temos um grupo diretor que foi nomeado ali. Então, hoje nós temos programas de TI que já mostram tudo e esse é um dos principais pontos que a gente mostra para quem chega para fazer as marcas conosco. Sejam firmes, mas tenham total alcance de tudo o que acontece na sua empresa. A gente só conseguiu reter isso também, chegar e bater o pé na porta, porque de lá eu sempre fiz a administração da empresa inteira. Eu sabia de tudo o que acontecia, eu dava as diretrizes, eu sempre estive atenta. E aqui no Brasil eu faço a mesma coisa. Por mais que eu seja presidente da empresa, eu sei exatamente quem são todos os funcionários, quais as atividades, o que é. Então, você precisa ter esse cuidado de saber o que está entrando, o que está saindo, aonde você gasta. Então, isso faz parte de um papel. Eu falo, o presidente da empresa, ele não pode ser só a rainha da Inglaterra, que sorri a cena da janela. A gente tem que estar com a mão na massa. Totalmente. Porque, cara, quando você chega e encontra uma situação dessa, realmente, né, você pode ficar muito mal com essa situação. Então, eu queria saber como é que você lidou com isso, assim, emocionalmente mesmo, falando, você e sua família. Anitta, eu acho que eu fui tão preparada na vida de passar por tantos problemas já desde criança e adolescente, e a vida vai te preparando, ela vai te colocando, né, a couraça. As couraças, né, que tem as armaduras. Então, cada vez que você passava por uma, eu sempre fui uma mulher muito corajosa. Desde criança, eu enfrentei a vida muito de cara, porque quando você tem dificuldade, a gente não pode parar e encolher. Você tem que encarar de frente, né? Se você está indo para o inferno, o diabo tem que saber que você está chegando. E foi exatamente dessa forma que eu fiz. Tanto que quando eu tive essa suspeita e comecei a verificar os números, pedi auditoria, eles não mandavam, né? Pedia balanços, não mandava. Eu falei, tá. E aí eu falei com o Rochinha, vamos embora então para o Brasil? Ele assustou, porque eu era a pessoa que falava que não queria vir tão cedo. Então, eu não contei para eles lá o que estava acontecendo. Eles vieram, o Rocha veio sem saber, porque a reação deles de lá poderia ser uma outra reação.
Claro. Porque a gente foi roubado por uma pessoa que teve total confiança na gente, com tudo. Então, a gente precisa ponderar até a informação que você passa. Quando chegou aqui na mesa do nosso advogado, do advogado da empresa, foi que eu falei o motivo que nós estávamos vindo. E aí ele falou, que bom que você não me falou antes. Então, por causa disso, nós lidamos com tudo dentro da lei, conseguimos que fosse condenado, e se Deus quiser, vai ser condenado por muito mais ainda. E vou te falar mais, se ele tivesse chegado e conversado com a gente, talvez ele não estaria com o nome tão sujo quanto está hoje, mas foi a falta de caráter da família e dele com que fez que a gente pesasse a mão cada vez mais, porque eu fui muito atacada. Muito atacada. Eu acho que uma outra pessoa, se não tivesse sido muito preparada pela vida, apanhado e caído e levantado muito, não teria a frieza de espírito que eu consegui ter e que Deus conseguiu me dar, graças a Deus. Porque foram todas as pessoas que nós confiávamos estavam juntos. Era uma quadrilha feita. Não, eu me lembro, você me apresentou eles, me apresentavam eles aqui, né, super próximos, super confiança. É isso que você falou, você deixou realmente na mão deles e é muito triste a gente ver isso acontecendo num mercado tão novo já. Isso faz parte, acontece em qualquer mercado, né? Eu sempre tive aquela história de escutar na vida, por que eu? Não, porque eu não podia ser com qualquer um, né? Só foi comigo, então vamos tirar o melhor disso daí, aprender, porque se a gente não aprender, acontece de novo. A vida é igual escola. É isso, cometendo erros, mas nunca os mesmos, né? Tentando mudar. Mesmos. Mas essa vinda para o Brasil, eu sinto que também deu uma ampliada mesmo no trabalho da USA, Total. né? Eu não sei se vocês já tinham esse contato próximo com o Paraguai antes de vir para o Brasil, ou se nasceu daqui. Já tínhamos os contatos, já tínhamos aquela amizade, mas não tão próxima quando a gente chegou e fomos alinhando tudo, né? A gente sempre foi a empresa que não cresce sozinha. Tá? A gente nunca vai ser aquela pessoa que vai estar, isso aqui é segredo de indústria, não passamos para ninguém. Pelo contrário, a gente sempre entra, procura, analisa, vê. O Paraguai, a gente tinha um propósito para ele de um negócio assim, de ele ser o nosso hub na América Latina inteira. Só que quando para na lei de saída, parou ali. E a gente tem muita esperança de que isso ainda volte, porque eles estão indo no caminho certo do cânhamo industrial. Estão cheios de coisa lá, né? Cheio de criações. Estão cheios de coisas, a administração atual, e eu não me envolvo em política, né? Mas eu acho que a administração atual está sim fazendo um trabalho bom e eles viram o quanto é grande esses números em questões financeiras. Então, o Brasil provavelmente vai deixar passar essa oportunidade e quem vai ganhar dinheiro é quem está lá fora. E o Paraguai é um dos primeiros. Tá prontinho, né? Ele tá pronto. Então, com essas sábias palavras aqui, um pouquinho do futuro que tá vindo aí, a gente vai pro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Fica com a gente. A gente deu uma pausinha aqui nessa conversa maravilhosa com a Corina para celebrarmos juntos a entrada do jornalismo canábico brasileiro na rota mundial das notícias canábicas. Sim, eu fui convidada pela revista High Times, a maior e mais longeva publicação canábica do mundo, para publicar uma reportagem na edição que celebra os 50 anos da revista. E, para fazer jus à ocasião, eu preparei uma matéria que explica, em 4 páginas luxuosas, como o centro canábico da Europa foi mudando ao longo das últimas décadas e como isso está acontecendo agora, da Espanha para a Alemanha. Conversei com especialistas para entender quais os próximos movimentos da cultura canábica no continente e extrapolei para o entendimento sobre a política de drogas do bloco, que pode mudar completamente por conta de uma cagada da Hungria. Para entender tudo isso, tem que ler a reportagem, que ainda não está online, mas já está disponível na edição impressa da revista. E o link para comprar a sua High Times especial 50 anos e botar na sua mesinha da sala tá na descrição do episódio. Estamos de volta com a Corina Silva, liderança feminina consolidada no cannabis e especialista no mercado internacional da planta, que vem aqui no programa compartilhar com a gente visões de um futuro canábico mais justo. Corina, falando sobre um futuro mais justo nessa indústria, eu queria falar sobre o braço social da USA Hemp, que é a Fundação Redwood, que já há alguns anos vem lutando, vem atuando pela reparação social e pela facilitação do acesso à terapêutica canabinoide.
Eu queria que você contasse um pouco pra gente dos planos da Redwood, em que momento vocês estão agora? A fundação é o nosso dar de volta para a vida o que Deus nos deu, né, Anitta? Então a gente tem muito cuidado com ela, a gente sempre tem uma regra alta nela também, com a questão de documentações e tudo. A gente continua com os projetos a todo vapor, já atendemos hoje mais de 3.000 famílias no Brasil inteiro e só cresce. A diferença ali é que nós oferecemos o medicamento e as consultas médicas também para a família, porque não adianta a gente oferecer só o medicamento e essa família não ter condição de pagar pela consulta. Então, nós trabalhamos com médicos voluntários no Brasil inteiro que se juntaram à nossa causa e eles doam 2 consultas e a gente doa o medicamento para essas famílias. Isso faz muita diferença, porque quando você fala com uma mãe que tem um filho em estado grave, uma família adoentada, acamada, você muda a vida de todo mundo. Então, ali dentro da fundação é o nosso coração dando de volta para a sociedade, que a vida nos deu. E vocês têm esse trabalho tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né? Eu queria que você tentasse comparar, assim, né? O que é a necessidade de uma fundação social nos Estados Unidos e o que é no Brasil. Tem muita diferença ou é basicamente a mesma coisa? As regras são as mesmas. Então, praticamente é o mesmo, depende. Só que, por exemplo, lá você tem mais facilidades, né, de receber doações e tudo. Não é o nosso caso, porque empresas de cannabis não podem receber nenhum benefício governamental, emendas, tudo. E aqui no Brasil a gente não aceita, exatamente porque já o viés político ele já vem com o pedido de favor do lado. Então a gente não se mistura. Lá porque não podemos, porque não é regularizado a nível federal. E aqui por motivos políticos mesmos e que a gente não deixa entrar. Então nós temos a condição de atender quantas pessoas chegarem. Se chegarem 1.000 pessoas por mês, nós temos condição de atender. Olha só. E aí, Corina, eu vejo assim, posso até estar enganada, mas eu não vejo outras empresas com um braço de filantropia. Fala agora diretamente com essas pessoas, né, que estiverem ouvindo a gente e tiverem ali a sua empresa de cannabis e tal. Qual que é a importância, assim, para a empresa de estabelecer um trabalho social importante? Eu acho que o principal é a gente mostrar que a empresa se importa, ela se importa com a sociedade. Mas esse braço social também, ele precisa ser feito de forma muito, muito correta. O que eu vejo muitas empresas chegando e fazendo e oferecendo ajuizações. Então, ela não está oferecendo benefício, ela não está oferecendo nada, ela está oferecendo ela tá vendendo... ter lucro lá na frente, ela está vendendo um Exato. produto que fica. Então, não, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Nós fazemos a doação do medicamento. Ah, mas é porque vocês são produtores, vocês são donos de uma cadeia toda, vocês hoje são gigantes? Sim, mas nós começamos pequeno, você pode começar pequeno também. Você quer mudar o mundo? Começa arrumando sua cama. Né? Então você não precisa falar, eu vou doar 5.000 unidades de produtos para... Não, você pode doar 50, você pode doar 5, você pode doar 10, você pode fazer a diferença onde você está. E aquelas famílias vão ser muito gratas. Eu falo que hoje, dentro da fundação, a gente trabalha muito em sanar a dor, né? De trazer oportunidade para essas famílias, mas principalmente em educá-las, né, para poder sair também do vitimismo, de sair da necessidade, porque a gente sabe que acontece dos 2 parâmetros, a família que é muito necessitada e a família que tira vantagem de o parente que tem uma necessidade especial. Então a gente também tem esse viés de falar, olha, vocês podem muito mais. Muito mais. E a gente tem visto, as histórias são lindas e muitas mães voltaram para o mercado de trabalho, e isso é fantástico. Por quê? Porque ela consegue ter um filho mais regulado, ela consegue deixar ele numa creche, ela consegue deixar ele numa cuidadora. A própria escola aceita como menos, né, impacto. Hoje nós já temos programas que, por exemplo, não, mas essa criança não tinha nada. A gente já entra com a parte educacional e fala, mas você tem direitos. Vai atrás do seu LOAS, vai atrás do seu CAD único, porque esses benefícios fazem com que você possa passar para a próxima etapa de deixar de ser tão dependente e trazer uma qualidade de vida para essa família e para o próprio paciente que está ali. Às vezes as pessoas não sabem dos benefícios que elas podem ter, dos direitos. Então a gente trabalha muito isso, de mostrar os direitos que tem, sabe? De dar a vara para a pessoa pescar e falar, agora você vai lá, você já teve aqui no seu primeiro alimento, você já teve o conhecimento,
mas vai atrás do seu direito, porque isso pode mudar a sua vida. Hoje nós temos mães que conseguiram entrar e conseguir o CAD único, o LOAS. Por causa disso daí, ela conseguiu pagar o medicamento. Então, não é só, olha, a gente não vai doar a vida inteira também, porque isso você cria uma cadeia que não tem uma base, mas a gente fala, olha, eu vou te dando a primeira base, depois onde você vai buscar? Procura, porque o nosso medicamento ele vai durar entre 6 e 9 meses para essa família, não é um mês só. A gente dá um medicamento que tem a maior potência, que tem a maior quantidade de ml. Então, a gente sempre mostra o caminho que a pessoa pode seguir também. E as famílias que seguem saem maravilhadas dali. Porque a gente muda vidas ao redor disso também. Com certeza. E, Corina, facilitar o acesso passa em grande parte, a gente já falou, né, pela formação do médico, Sem dúvida. porque ele está na frente, né, na linha de frente, decidindo se faz ou não sentido tratar o paciente com canabinoide e tal. Só que a gente sabe que ainda existe um enorme gargalo, que a gente também falou na formação médica, e eu vejo a USA Hemp muito ligada nessa questão, promovendo simpósios, masterclasses com gente do mais alto conhecimento e criando espaço de discussão sobre esse tema. Por isso eu queria te ouvir, Corina, como é que você enxerga esse desafio de formar e capacitar os médicos? Porque essa é uma dor de todo o setor, né? Muita gente, inclusive, ainda segue meio perdida nesse processo. Mas eu sinto que talvez a USA já tenha uma visão mais clara sobre os próximos passos para avançar nessa questão da formação médica. Compartilha com a gente. Essa é uma das bases aí que a gente tem. A gente tem buscado as faculdades, a gente tem buscado as universidades também, falado para eles da importância de ter isso na grade médica, da necessidade que é ter isso na grade médica. A gente já tem também as universidades particulares, a Unileia, uma dessas, a USP já está lá falando em colocar também. E a gente precisa mostrar para o Brasil que a gente passou muitos anos sem falar nisso, mas nós temos o sistema no nosso organismo. Então, a base é essa, nós trabalhamos com treinamento médico. Enquanto não se tem por parte dos órgãos, que são os órgãos capacitados, a gente faz esse treinamento através dos nossos simpósios, através dos nossos vídeos, através de parceiros que já têm uma experiência maior, e isso traz uma lógica de benefícios muito grande para a comunidade. Então, o nosso papel hoje, como empresa, é treinar e capacitar cada vez mais médicos no Brasil inteiro, para que eles possam entender a diferença desse tratamento na vida do paciente. E entender também que esse paciente paga, tá? Esse paciente, às vezes o médico fala, não quero mexer com cannabis não, porque eu vou começar a ter gente aqui que não vai me trazer lucro. Falo, doutor, o senhor tem ideia de quanto esse paciente paga? Esse paciente, ele sabe que tem resultado. Então, você vai sim, você pode atender pelo SUS ali e tudo, mas você vai deixar de ter retornos e começar a ter indicações também, porque ele vai vir com mais uma renca de pessoas para poder ser atendido. Exato. E você está vindo de ontem, né? Você promoveu um simpósio. Aliás, você está vindo desse simpósio promovido pela USA Hemp ontem. E aí eu queria saber, assim, quais são os assuntos mais na boca, assim, dos médicos? Ou a preocupação, enfim, o que você ouviu ontem lá? O que a gente escuta mais do médico ali é simplesmente o meu paciente já está procurando. Eu preciso estar atento porque senão eu vou perder ele. Nós estamos aqui porque já foram pacientes que já foram para outros médicos. Nós estamos aqui porque eu quero entender a diferença e os benefícios, porque já escutei outro colega falando que o resultado é muito bom. Então o médico hoje ele já está se atentando que o paciente está deixando o consultório dele. Precisa se formar já. Precisa. Dê seus pulos, não é isso? Precisa, estamos aqui para isso. E aí, qual que é a diferença entre uma masterclass e um simpósio? A masterclass, elas são mais online, né? A gente tem ali uma interação, mas elas são para assuntos específicos. Os simpósios presenciais, a gente consegue ter uma interação muito maior com esse médico, né? E ele consegue tirar mais dúvidas também. Então, normalmente, os simpósios, eles são nichados. Ou eu falo sobre um produto em si, ou se é uma região em que, por exemplo, é uma cidade pequena que é mais conservadora, a gente vai falar dos benefícios primeiro para depois eu passar ele para um treinamento mais nichado. Por exemplo, o ano passado, nós lançamos o THCV. Né? Nós lançamos 2 produtos que hoje no mercado nós somos a empresa que tem a maior linha de produtos no mundo, em produtos de cannabis. Então, ano passado nós lançamos o THCV, que já se vinha falando dele no mercado, mas ninguém tinha ele assim nada. Hoje, esse produto é maravilhoso. E os benefícios que se vai tendo com ele
se descobrem que é muito além do emagrecimento. Então, nesse simpósio agora em São Paulo, nós falamos sobre ele e todos esses benefícios. Além disso, nós desenvolvemos um produto no último ano também, que foi um produto para tratamento de feridas de pés diabéticos, pacientes com diabetes. E esse produto, ele é fenomenal, porque não existia no mercado. E ele tem salvado vidas. Todos os testes foram feitos, foram quase 1.000 pacientes na fila de amputação. E todos eles cicatrizaram em 4 meses. Então, é um protocolo que nós criamos, que já vinha sendo testado há muito tempo, e nós desenvolvemos, junto com a médica que criou esse protocolo, fez todos esses testes, o produto, e hoje é um produto gigante. E quando a gente fala em uma ferida de pés diabético, você sabe que a amputação começa ali, mas ela só vai ampliando até tirar o membro inteiro. Nós temos pacientes, Anitta, que estavam com feridas mesmo, uma perna inteira aberta há 9 anos. Há 3 meses ela começou a usar e a ferida já reduziu 50% do tamanho dela. Então, quando a gente vê o que é a cannabis, é gigante. E é um produto muito em conta, porque quando você fala em protocolo de tratamento de feridas hoje, ele não sai a menos de R$10.000 por mês para um paciente. Tem inúmeras clínicas se beneficiando. Ao passo que você vai ali e pega um medicamento desse que custa menos de R$500. Então faz uma diferença muito grande. Como é que vocês, por exemplo, nessa pomada, como é que vocês chegaram à ideia de desenvolver esse produto específico e saber que ele ia ter ali um uso, né? Que tem muita gente precisando dele? Nos Estados Unidos, nós já tínhamos essa base de pacientes procurando e pacientes que já estavam usando. Né? A Califórnia está sempre à frente do mundo nesse quesito de cannabis. E aí, aqui no Brasil, a gente começou a ter os próprios médicos fazendo testes com os pacientes, mas eles faziam com óleo full spectrum somente. Então, eles faziam isso, gente, isso aqui está dando certo, olha, meu paciente já fez isso, e os médicos mandam os feedbacks para a gente. Então, quem somos nós? Nós somos a empresa que ouve o consumidor. Nós vemos a demanda, a necessidade, então tá ótimo. Agora vamos colocar isso aqui na base dos técnicos e laboratórios e vamos desenvolver um produto que vai ser para essa especialidade. E daí nós chegamos, porque o Miracle, ele é maravilhoso, mas ele tem uma quantidade muito alta de THC e tem outros produtos que são super benéficos também, que é o óleo de copaíba e o óleo de girassol, que são 2 cicatrizantes super potentes. Nós juntamos o melhor da natureza em um frasco de 30 ml. Olha só que interessante isso, cara. Então ele tem uma alta dosagem de THC na pomada. É um líquido, ele é óleo. Não é uma pomada, é um líquido, não, tá. Quando os primeiros testes foram feitos, ela tinha feito com base em pomada. E aí a gente começou a falar, depois que a gente desenvolveu nos testes, né, e começamos nos testes em laboratório, você começa a olhar, gente, mas a limpeza disso daqui é muito dolorida, porque você está falando de uma ferida aberta, né? Claro. E aí nós falamos, vamos tentar, ao invés de fazer em pomada para poder estar limpando isso e o paciente sofrendo, como é feito atualmente, vamos pensar na forma líquida. E daí surgiu a ideia. E foi maravilhosa, porque o paciente não tem dor. Além de uma cicatrização eficientíssima. Então foi um protocolo maravilhoso. Apresentamos na Weekend ano passado e esse ano nós já vamos levar mais estudos clínicos e mostrar para os médicos os benefícios. O ano passado a gente apresentou o produto e agora nós vamos ter as provas do tratamento com ele. Interessante isso, né, Corina? Porque a gente vê o mercado apostando muito no óleozinho, né, no básico, no CBD isolado, não sei o quê. E eu me pergunto, como é mesmo esse processo de entrada de um novo produto no catálogo de vocês? E eu queria aproveitar também para saber como é que vocês fazem, assim, para decidir se isso vai ser... Agora você explicou, né, da pomada para o óleo fazia todo sentido. Mas quando não tem, assim, um uso específico e tal, como é que vocês decidem se vai entrar numa formulação em outra? Enfim, o processo de um novo produto no catálogo da USA Hemp, como é que ele acontece? Todo ano a gente pensa em quase 100 produtos. Então, como a gente define qual é o meu voto, qual o produto que vai entrar e qual que não vai entrar? De acordo com o que eu vejo das prescrições atual e as necessidades. Então, tem produtos, por exemplo, no passado, nós lançamos as cápsulas, que eram maravilhosas, né? Que elas tinham ali, tinha a cápsula anti-inflamação, que tinha turmeric junto, tinha a cápsula para foco, que tinha CBD e ginseng. Então a gente foi fazendo, tinha a cápsula para sono, que tinha CBD e melatonina,
que é um produto maravilhoso. Nos Estados Unidos consome-se muito, porque lá o médico não tem. Como não tem muito essa base do médico, está prescrevendo ou acompanhando, o paciente compra, toma, sente bem e continua. Aqui no Brasil, os médicos tiveram medo. Mas é 25 miligramas de CBD. Eu falo, gente, olha os medicamentos que vocês passam, olha o quanto essa pessoa toma de medicamento para dormir, o que é isso? E a gente teve que fazer um recall gigante porque não tinha prescrição na época. E é porque elas são a dosagem determinada, 25 miligramas em cada cápsula. Então, hoje a gente entende que o médico precisa ser educado com antecedência para isso e a gente mostrar para ele que CBD não é radioativo. Pelo contrário, é um medicamento que é natural, que não causa nenhuma psicoatividade, que ele tem que entender os benefícios dele em cada patologia. Então, com base nisso e na necessidade que a gente vai ver do mercado, é que nós decidimos. Então, dos 100 produtos que estão ali na mesa em negociação, eu falo, olha, esse daqui é o que nós vimos que tem o caminho. Porque você não pode também sair lançando tudo. Você tem que lançar 2 no máximo e apostar nele com a parte educativa junto aos médicos. Muito bom conhecer esses bastidores. É praticamente o mesmo da indústria farmacêutica, né? Que ela tem a vantagem de poder dar os samples, né? De dar amostra. Nós não. E você acha que vai ter algum momento que a gente vai chegar nesse lugar de poder também? Eu acho que é super necessário tirar o CBD dessa parte de, isso aqui é um produto super perigoso, tem que ser a última alternativa depois de todas. Pelo contrário, se o poder público analisa, não é à toa que já está no SUS. Por quê? Porque ele vai diminuir o custo de tratamento que nós temos com a polifarmácia que existe. Mas por que ainda existe essa polifarmácia dentro do SUS? Porque são vendas casadas. Olha lá, é isso. Aí já é uma outra história. Outro episódio. E Corina, já chegando nos finalmentes, mas ainda antes de outras perguntas que virão, eu queria assim, para as mulheres que estão ouvindo a gente agora, seja quem já faz parte do setor ou quem sonha em entrar, quais são, na sua visão, os desafios e também as glórias de ser uma liderança feminina no mercado da cannabis? Anitta, os desafios vão acontecer sempre. Você acordou, a gente tem desafio na vida, né? Então eu falo assim, primeiro, a mulher que tem uma família, que coordena uma casa, ela vai coordenar qualquer coisa no mundo, porque ali ela já aprendeu a lidar com todo tipo de problema que existe, tá? Uma vez me falaram que assim, mas é fácil você ser CEO, porque é da sua família. Eu falei, você já trabalhou com família? Exatamente. É 1000 vezes mais interessante você trabalhar com desconhecidos do que com família, porque ali dentro você tem que ser rígida, você tem que ser severa, e muitas vezes a mãe fica também no meio disso. Hoje eu não vou falar com a minha mãe porque ela foi grossa comigo, não, ela foi contra a minha ideia ou ela foi grossa. Não, eu não quero saber, aqui dentro eu não sou sua mãe. Então, eu já passei por isso nas outras empresas que a gente tinha, porque eles sempre trabalharam junto com a gente. Então, quando a gente chegou na USA Hemp, eles já entendiam o processo. Então, tem-se hierarquias e todos nós discutimos juntos. Ali dentro eu não mando sozinha, mas todos nós temos poder de voto. Então, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua ideia e cada um tem a sua área de atuação. Com empresas é a mesma coisa. O que eu vejo por ser mulher é que a gente é muito mais atacada, a gente precisa ser forte. Tá? Então, eu nunca fui uma mulher fraca, eu sempre fui uma mulher que me xingavam de volta. Na escola me colocava um apelido, eu colocava um outro 10 vezes pior. Porque não pega, sabe? Não vem jogar tapa que eu vou sentar no canto, não, você leva pedrada junto. Né? Olha, me jogaram uma pedra, eu vou ficar de volta. Não, joga um tijolo. E é assim que a gente rebate. É assim que a gente rebate, sabe? Porque se você deixar ser, mas tudo me enfraquece, tudo é um mimimi, eu vou chorar no canto, minha filha, vão te passar e te arrastar pelo cabelo. A gente tem que crescer, tem que ser forte, tem que ser resiliente, tem que escutar também. Nós mulheres temos mania de falar mais do que ouvimos, então dentro desse processo todo eu aprendi a escutar bastante também, mas aprendi a não me calar quando eu vejo que estavam tentando calar minha voz. Não, espera, agora vocês vão escutar o que eu tenho para falar. Então, nessa parte administrativa é o que eu falo. Eu não tenho diploma e tenho muito orgulho de falar que eu não tenho diploma. Não porque, eu estou incentivando as pessoas a não estudarem de forma nenhuma. Estudem porque você vai ter muito mais chances na vida do que quem não tem, porque quem não tem teve que galgar, sabe? Mas eu falo, a vida é uma professora muito boa. A vida te prepara muito se você pega e se você se fortalece com cada queda. Então, o que eu falo para as mulheres é sejam fortes. Dentro desse mundo corporativo, principalmente, os homens usam de uma tática muito cruel,
que é o de tentar te calar a sua voz, falando que você não tem poder de fala ou te diminuindo. Então, fale na mesma altura que eles. Não precisa gritar, você só precisa falar na mesma altura em que eles estão. Se faça sendo ouvida e mostre resultados. Mostre o porquê que você falou, mostre o porquê de cada pergunta que você fez e o porquê que você acha que tem que ir nessa direção e na outra não. E as pessoas vêm a conversar com você na mesma altura que você está conversando com elas, de igual para igual. Então, aceitar alguém me olhar de cima para baixo, só no aspecto de que eu sou muito pequenininha. Mas no aspecto de falar eu sou melhor que Nada você, de disso. jeito nenhum, piso no pé Muito mesmo. bom, Corina. Com essas sábias palavras, a gente vai pros quadros. Bora pros quadros? Bora. Bora. Então, Corina, qual é a regulação ideal para você? Ou melhor, o que não pode faltar na regulação ideal? Eu acho que deveria ser a regulação ideal a que regulasse o campo industrial. E a partir dali se regula o medicinal para que eles entendam o que vão precisar fazer para que isso seja uma indústria realmente que beneficie todas as classes. E agora no Cannabis Indica a gente gostaria de uma sugestão sua, seja de pessoa ou conteúdo, sobre esse universo da cannabis. Esse universo é tão interessante, né? É tão bom de falar. Hoje, com tudo que a gente está fazendo aqui, está vivendo, eu acho que tem um departamento muito importante no Brasil, né? Uma via muito importante que nós estamos esquecendo e que lutaram pra caramba para chegar hoje nessa parte regulatória. Tem duas mulheres que eu admiro muito toda a cadeia ali executiva, mas tem duas mulheres que lutaram muito com as bases para a gente estar falando disso hoje e que a Anvisa precisa olhar com mais calma também. Mas eu acho que o pessoal da Embrapa, a diretoria colegial ali da Embrapa, tanto a Daniela quanto a Beatriz, são mulheres que batalharam muito quando todo mundo falava, não, esse aqui não é pro agro. Elas foram atrás, elas correram. E hoje, se a gente está falando em reforma e tudo isso, deve-se muito a eles. E principalmente que não se pode esquecer que não existe base de plantio se não tiver estudo de genética. O Brasil só é líder hoje, né, em grãos porque a Embrapa nos transformou nisso. Lá nos anos 70, eles começaram a fazer estudo de melhoramento de genéticas e tudo mais. Então não se pode passar por nada nessa indústria sem que primeiro passe dentro das bases de pesquisa da Embrapa. E a Embrapa tá super, né, com esse tema. Elas são super animadas, assim. Muito. Participamos de uma reunião na última semana lá na Câmara e eles estão realmente mexendo, buscando, não aceitaram não como resposta e estão articulando cada vez mais a importância do que eles são, né? E a gente precisa muito ouvir isso. Então, hoje eu deixaria como dica a Daniela e a Beatriz. Ótimas dicas. Então agora, Corina, para quem quiser te encontrar a Corina, e depois para quem quiser encontrar a Redwood, para quem quiser encontrar a USA Hemp, deixa pra gente os arrobas e contatos. Claro. O meu Instagram pessoal é Corina_UsaHemp, né? A gente tem também, eu tô lá no LinkedIn também. A gente tem os Instagrams da empresa, que é o Brasil Usa Hemp. Nós temos também para médicos que querem saber mais da nossa Academy, é USA Hemp Academy. E nós temos também a fundação, que é fundação.redwood, que esse é o coração da nossa empresa. Bueníssimo, Corina. Mas, como sempre, um prazer falar com você. Ótimo te receber aqui. Obrigada. Eu acho que a gente bateu um papo bem completo, né? Deu ali um 360 para falar das coisas mais importantes e novamente, né, sempre eu venho com uma expectativa grande, você sempre supera as expectativas que eu venho trazendo, porque você realmente tem esse olhar mais eu só consigo falar isso em espanhol, mais pra lá, mais alá do mercado. Então eu acho que realmente tem que estar todo mundo de olho no que vocês estão fazendo, para onde vocês estão indo, porque é sempre um farol pro mercado. E eu digo isso assim, desde que eu soube da existência de vocês lá atrás, e continua sendo assim. Então, volte sempre. Obrigada, as portas Anitta. do Cannabis Hoje estão sempre abertas para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço, foi uma honra estar aqui. Obrigada, gente. Até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo,
deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!